Olá, meu nome é Jeane e eu vim apresentar o projeto da disciplina de Bancos de Dados 2. Eu vou só justificar que antes eu estava com um grupo com Ana Caroline e com Isabela, porém a gente achou, eu achei na verdade, né, que o projeto da gente não estava competindo com a disciplina e que eu queria também fazer outra coisa nova utilizando o Power BI, né? Então as meninas optaram por fazer prova e eu decidi fazer o projeto sozinha, né? A princípio, eu acho que eu fiz algo simples, mas que cumpriu com o objetivo. Eu peguei uns dados da Polícia Rodoviária Federal, que no caso são os acidentes do ano de 2019. Desses dados, eu obtive essa planilha com diversos dados, com a ID do acidente, a data, dia da semana, a causa, quantidade de mortos, feridos, entre outras informações, né? Dessas informações que eu obtive, eu apliquei no Power BI, fiz uma análise da quantidade de acidentes que ocorreram no Brasil no ano de 2019. Isso engloba basicamente as BRs, não as rodovias entre os municípios, mas relativo às BRs que existem. Então aqui, nessa daqui eu tenho as tabelas. Essa fato do Datatran é a tabela que contém todos os dados da planilha que eu exibi anteriormente. Só que dela eu ainda excluí algumas informações que eu não achei que fossem relevantes. Porém, outras ficaram aqui porque eu considerei que pudesse ser vista a modo de visualização para entender mais o conceito do que eu fiz aqui. Aí aqui eu fiz uma separação de outras tabelinhas com o tempo e contando aqui. Essa tabela aqui foi criada com um ano, mês, a data, para facilitar na geração do resultado desses gráficos que vocês estão que tá vendo aqui. O do município, peguei só as básicas, as informações básicas de cada município, a quantidade de feridos e os estados, né, que ocorreram os acidentes. Essa tabelinha aqui, ela é uma tabela de medição, que eu calculo a porcentagem dos feridos graves, os mortos e a quantidade total de cada um. Foi uma forma fácil de que eu encontrei de estar gerando e organizando os dados. Aqui eu tenho as tabelinhas, né, como dessa daqui. Cadê? De pessoas mortas, eu acho que é de pessoas. Enfim, tenho aqui também a visualização das relações, né, das tabelinhas. A forma que elas se relacionam de um para muitos. A tabela tempo também, que foi criada para associar com essa daqui, né, para facilitar na nossa geração de dados. Agora eu vou explicar um pouquinho do dashboard. Deixa eu abrir aqui, ok. Aqui eu fiz uma avaliação geral de todos os acidentes que envolveram no ano de 2019. Então a gente teve um total de 162 mil pessoas envolvidas em acidentes. Dessa quantidade, 48,73% foi a quantidade de feridos, 11,45% desse valor todinho do pessoal envolvido foram os feridos graves e desse valor geral, 3,29% corresponde a mortes. Aqui eu gerei os gráficos, teve uns que eu utilizei filtros, mas eu vou explicar mais à frente quando eu utilizei filtros. Aqui é o valor geral da quantidade de pessoas envolvidas em acidentes, não separei pelas mortes aqui, compreendendo de janeiro até dezembro do ano passado, né? Então, o total aqui, a maior alta, acho que foi esse daqui, dezembro. E aqui embaixo a gente tem a quantidade de mortes separada por estado. O estado que mais teve mortes foi Minas Gerais, né? As fases do dia, aconteceu a maioria dos acidentes durante o dia, pleno dia. A outra maior parte também foi durante a noite e uma pequena parte no anoitecer e outra no amanhecer. E aqui a gente vê a quantidade de pessoas, quando a gente passa o mouse, vê a quantidade de pessoas que se envolveram em acidente, percentual, né? E aqui foi o número total de mortes, né, que corresponde a esse percentual aqui. Aqui nessa outra aba, a gente tem as causas do acidente.
Então a gente vê aqui que a maior causa dos acidentes foram diversos tipos de colisões. Isso eventualmente a gente pode supor, né? Não tem como afirmar de outras formas que isso aqui foi por falta de atenção, né? Mas a maioria foi por colisão. Pode ser pista escorregadia, pode ser a pessoa mexendo no celular e entre outros fatores, né? Para causar essas colisões, né? A gente vê também que tem atropelamento de animal, de pedestre, capotamento, incêndio e outras coisas aqui, né? E aqui nessa barrinha, na parte inferior, né? Quantidade de pessoas que se envolveram nesses acidentes. Aqui a gente tem uma exibição das BRs que mais causaram acidentes. Então a BR-101 ela foi recordista com 25.989 pessoas envolvidas, seguido da 116 da 381. E as demais tiveram uma quantidade menor, né, de pessoas que se envolveram em acidentes. O dia da semana que mais teve pessoas envolvidas foi o domingo. E o maior trimestre foi o final do ano. No final do ano foi o que mais causou acidentes. Essa parte aqui que você tá vendo foi particionada, foi calculada, né, com base dessa tabelinha tempo. A gente tem uma continha nela, né, que a gente faz o cálculo do trimestre. Então a gente faz essa formatação para poder obter. A mesma coisa acontece com as outras datas que estavam presentes. Aí, por medida de curiosidade, eu fiz um relatóriozinho relacionado com acidentes que envolveram no estado da Paraíba, né? Então a gente teve aqui pessoas envolvidas em acidentes, foram 3.619 pessoas só aqui no estado da Paraíba, isso contabilizando as BRs, e a quantidade de mortes chegou a 130. A BR-230 ela foi a maior causadora de acidentes. Eu fiz aqui uma filtragem, deixa eu ver aqui se eu consigo exibir. Apliquei alguns filtros também, né, em alguns gráficos desses, não vou exibir todos, mas os que está relativamente ligado à Paraíba tem um filtrei para o estado, peguei todas as BRs, todas as pessoas e filtrei pelo estado da Paraíba, né, que é para poder ver os números relativos ao nosso estado. E também peguei uma tabela de municípios que exibe picos de pessoas graves, feridas, mortos, feridos graves, feridos leves e feridos, né? Então a gente aqui tem uma curva com a quantidade de pessoas que se envolveram em cada um desses aspectos, desses pontos que falei mais atrás pouco. E a gente observa que nas grandes cidades como João Pessoa e Campina Grande foi onde teve o maior pico de acidentes. As cidades menores também, Santa Rita, ela também teve uma quantidade mais ou menos considerável, né? Esse valor que tem aqui, ele se refere às pessoas que foram envolvidas em acidentes. Esse aqui, envolvidos e os mortos. Esse daqui tem esses 4 itens aqui pra gente estar analisando, né? Observando. Mas relativo sempre à quantidade total das pessoas que se envolveram em acidentes. Dá pra gente ver até, acho que o Manguape tava aqui, ó. O Manguape tá aqui, até pouquinho, né? Que lá também tem a BR, mas a maior que teve aqui foi em João Pessoa. Então, essa foi a apresentação do meu trabalho, né? Que eu utilizei para fazer a análise de BI. Utilizei, né, o Power BI com os dados do Datatran. E eu finalizo com isso. É isto. Obrigada.